Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no nosso canal, sempre trazendo as principais notícias do mercado de fundos imobiliários. E hoje nós vamos falar aqui quais são os principais fundos imobiliários que você deve ter na sua carteira para o ano de 2025, principalmente nesse cenário aí que não sabemos muito bem como é que vai ficar o governo brasileiro, como é que vai ficar a taxação do Trump com relação à China, e como é que a China vai responder, porque a China já aumentou aí para 84% a taxação, então os mercados não sabem muito bem o que vai acontecer. Diante disso, o que é importante? Você ter fundos que lhe dê segurança para esse cenário, principalmente você que está começando, né? Principalmente para você que já conseguiu surfar essa subida, né? E agora não perder tudo que subiu, né? Porque se esse IFIX começar a cair, como parece, muita gente que investiu vai acabar perdendo. Por isso que eu vou estar mostrando para vocês aqui uns FIIs muito bons, muito seguros para esse cenário de incerteza. O primeiro fundo, né, está muito conhecido por todos, é o XPML11, né, que é um fundo de shopping, certo? Ele é um fundo que não precisa mais provar nada para ninguém, está na casa de R$ 99,71, um dividendo de 11,01, ainda se encontra com um desconto de 15% e uma liquidez recorde de quase 15 milhões, certo? Quando nós descemos aqui embaixo, ele subiu acompanhando o IFIX, até porque ele está dentro do próprio IFIX. E ele se torna interessante porque, primeiro, ele é muito diversificado, né? Um dos fundos mais diversificados do segmento de shopping. É um fundo que tem uma excelente qualidade, principalmente por causa dos seus ativos, porque o público que frequenta os shoppings do XP Mall são geralmente públicos que têm um poder aquisitivo maior, ou seja, mesmo no cenário de incerteza, o retorno do XPML não será afetado, certo? Então, dá para ver até pela liquidez o quanto ele é seguro. No segmento de lajes corporativas, né, o investidor ele precisa ficar atento nesse momento, porque nós temos fundos muito descontados, né, ou seja, permitindo aí uma grande oportunidade de investimento, mas nós também precisamos ter fundo seguro. Então, no caso, para dar segurança para a sua carteira, o melhor fundo para você que está começando e não quer perder essa subida do IFIX é investir no PVBI11, que é a sua cotação R$ 75,79, dividendo de 9,21, está com baita desconto aqui de 28%, liquidez de 3,67 milhões e caiu 18,90. Mas mesmo caindo 18,90, ele surfou na subida do IFIX e agora você precisa estar posicionado neste fundo para não perder a subida que conseguiu. No segmento aí de renda urbana, uma das melhores alternativas seria o HGRU11, que a sua cota está a R$ 115,27. Ele que é um fundo muito diversificado, né? Está com dividendo de 10,27%, está com desconto de 8%, uma liquidez de 4,25 milhões e ele vem derrubando essa queda. Essa queda já foi bem maior e agora atinge o patamar de 5,19. Se nós olharmos aqui embaixo, a gente percebe o quê? Que ele subiu e agora qual é o momento mais importante? A gente não perder essa subida, certo? Porque essa subida agora começa a ter uma pequena reduzida, certo? O próximo fundo imobiliário nesse cenário de incerteza
seria o BTLG11. Aí você talvez diga, por que não HGLG11? Porque o HGLG11 está passando por uma dificuldade de não conseguir mais subir a sua cotação, porque a Selic está alta, e não consegue mais subir os seus proventos, certo? Ele está com um dividendo de 95, a cotação R$ 95,21, dividendo de 9,78%, um desconto aqui de 8%, uma liquidez de 7 milhões e uma queda de 1,48%, certo? Ou seja, ele subiu, né? E tudo que ele escalou, agora vem a hora mais importante, que é manter. E ele tem conseguido manter até o momento. Um outro bom fundo para você surfar nesse cenário de Selic alta é o KNCR11, que ele é 100% CDI, mas eu orientaria você não colocá-lo mais na carteira, porque certamente se você é investidor de fundos imobiliários, você já está bem concentrado em fundo indexado ao CDI, e até porque nesse cenário que nós estamos atravessando atualmente, eu acho difícil a Selic subir novamente, até porque nós vamos ter um desaquecimento na economia no mundo inteiro. E se a economia desaquecer, não tem por que ter uma Selic alta, ou seja, a tendência é a Selic cair. Então, KNCR11, R$ 103,07, dividendo de 11,68%, preço sobre o valor patrimonial acima de 1, já caro, a liquidez que se aproxima dos 10 milhões e já subiu o que tinha de subir, que é 11,46, certo? Então só vale a pena colocar mais KNCR11, ou seja, o fundo indexado ao CDI, se você não tiver. Se você tem, não tem por que mais concentrar, até porque a tendência é esses fundos andarem de lado ou, quem sabe, até cair com a não subida na Selic na próxima reunião. Diante desse cenário de incerteza, então seria bom, do ponto de vista de fundo de papel, colocar o KNSC11. Primeiro, porque é mais barato, R$ 8,53, está com um dividendo de 12,51%, está somente com 2% de desconto, uma liquidez de 4,78 milhões, subiu 5,18, mas o mais importante é porque ele é metade inflação e metade CDI. E no cenário de incerteza, nada melhor você estar com os pés nas duas canoas. Ou a inflação subindo, ou a Selic subindo, você ganha. E por último, KCRE11. Por que KCRE11? Porque nesse caso aqui é um fundo indexado à inflação. Então, como os países estão aumentando as suas taxas, normalmente o consumo interno ele vai ter que crescer um pouquinho, né? E ao crescer um pouquinho, sobe também a inflação. Então, a cotação R$ 8,47, um dividendo elevadíssimo de 13,42, preço sobre o valor patrimonial com desconto de 7%, liquidez de 450 milhões e caiu aí 2%, mas vale lembrar que ele já vinha se recuperando, saindo da casa de R$ 7,00 e chegando ao topo de R$ 8,86, certo? Então aí, fundo seguro para cenário de incertezas, nada melhor de estar em fundo seguro, certo? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do canal. Você que não é seguidor do canal, segue o nosso canal e até o próximo vídeo.